Meu pai me afastou do trabalho para proteger minha irmã. Amanhã ele vai perceber que demitiu a única mulher que podia salvá-lo. No ecrã do computador aparece uma tabela com o novo contrato para a ArcPro. Harry Lindstrom é o tipo de pessoa que sabe o que quer e não gosta de esperar. O presidente da rede de complexos de construção, com 52 anos, começou a falar comigo há 4 anos, quando eu era apenas uma gestora de nível médio. Na altura, o meu pai não queria trabalhar com ele. É um peixe demasiado grande, disse ele. Mas eu insisti. Comecei com uma pequena encomenda, depois outra. Em 4 anos, o contrato cresceu para 5 milhões de dólares por ano. É um terço do volume de negócios total da Keystone. Um terço. E o meu pai ainda não sabe o quanto isso significa para essa sua empresa. Agora, na véspera do Natal, o escritório está agitado. As pessoas carregam papéis, ligam para clientes, alguém está com comissões a menos em novembro. Ouço esse barulho, sentada no meu escritório no segundo andar, e penso. Chamo-me Sarah Ramis, tenho 31 anos. Nasci na Pensilvânia. O meu pai, Vic, veio para cá com a sua esposa Francisca, da Colômbia, em 1995. Começou como carpinteiro, depois percebeu que os construtores precisavam de materiais. Abriu um pequeno armazém. Foi o seu primeiro risco. Cresci perto desse risco, perto da insegurança dos meus pais. A Francisca sempre teve medo. Lembro-me disso. Vi que é muito complicado, repetia ela. Mas o meu pai não a ouvia. O Vic nunca ouvia os sentimentos. Ele só ouvia os números. Entrei na empresa aos 20 anos, depois da faculdade. Sabia de marketing, fazia projetos de logística. O meu pai disse: podes começar como gerente de atendimento ao cliente. Era um trabalho de 25 mil dólares por ano. Aceitei. Eu sempre aceito o que me pedem, porque entendo que é um teste. Tudo na família Ramis é um teste. Tenho uma irmã mais nova, Jéssica. Ela tem 29 anos. Jéssica nunca levou nada a sério. Estudou na faculdade, desistiu depois de 1 ano. Trabalhou em um café, depois em um banco, depois ficou meses em casa. A mãe, Francisca, cuidava dela como se fosse uma rainha. A Jéssica é tão sensível, dizia a mãe. A Jéssica precisa de tempo para entender a vida. E eu enfatizava os números, os resultados, como construir algo duradouro. O pai olhava para mim com um olhar que dizia: estás a assumir responsabilidades demais. E isso era estranho. Jéssica voltou para a Keystone há 1 ano e meio. O pai deu-lhe o cargo de coordenadora de compras. É um trabalho em que é preciso verificar contas, assinar pedidos, acompanhar entregas. Um trabalho simples. Eu sei porque comecei com algo semelhante. Só que ela não faz isso bem. Ou, mais precisamente, faz como quer. Harry liga às 7h55. Sarah, estás aí? A sua voz soa relaxada. Ele fala como alguém que acabou de terminar o dia de trabalho e está feliz por isso. Harry, olá. Estou aqui. Revi os teus materiais. Olho para a tabela no ecrã. Os números estão espalhados. Ele quer um novo contrato. Falou sobre isso há 1 mês, mas agora está pronto para entrar em detalhes. Tenho novidades, diz ele. Podes falar? Agora não é o melhor momento, respondo sinceramente. Daqui a 5 minutos termino e te passo. É melhor por videochamada? Sempre transfiro conversas complexas para videochamadas. Isso dá tempo para pensar e mostrar a cara, convencer. Tudo bem, diz Harry. Eu sempre sei que és tão organizada. É isso que gosto em ti. O elogio é estranho. Harry não faz elogios à toa. Não confio em elogios de quem precisa. Parece que é algo mais. Obrigada, Harry. Dá-me 5 minutos. Desligo o computador, fecho as pastas. O meu escritório é pequeno, mas é meu. Tem uma janela para o estacionamento, onde se vê as pessoas a chegar e a sair. Isso é reconfortante. Ao ver aqueles que sabem para onde vão, sinto-me mais confiante. Pego a pasta com os documentos que preparei durante todo o dia e vou até a porta. É então que o telefone do escritório toca. É o número do meu pai. São quase 8 horas. O meu pai raramente liga a esta hora. Ele chega cedo e sai ao almoço. Tudo o resto é feito através da assistente ou por e-mail.
Estou. Atendo o telefone. Sarah, vem ao meu escritório. Agora mesmo. A voz do meu pai é como uma pedra, fria e pesada. Conheço esse tom. Não é o tom que ele usa para dizer coisas agradáveis. Já vi a cara dele com clientes que o irritaram. É o tom de alguém que sabe de algo ruim. Ok, digo. Estou a caminho. Desligo o telefone. A pasta nas mãos. Penso em pedir desculpa ao Harry, mas não consigo. Não sei o que dirão lá embaixo. Talvez me atrasem horas a fio a analisar alguma coisa. A caminho, olho para as pessoas no escritório. Trabalham, telefonam. Kyle Martin, analista de 27 anos, está sentado no terceiro andar, a trabalhar nas contas. Parece satisfeito, relaxado. Dizem que foi a Jéssica que o convidou. Ela costuma dizer: o Kyle é um rapaz tão bom, é apenas um analista que trabalha mais ou menos bem. O corredor do terceiro andar é frio. O meu pai não gosta de gastar com aquecimento. As pessoas trabalham melhor quando está um pouco frio, diz ele sempre. É uma regra estranha, mas é uma regra. Bato a porta do escritório do meu pai. É uma porta grande com as letras V, rames douradas. Ele comprou a mesa há 25 anos, quando fundou a empresa. É de carvalho, maciça como o meu pai, pesada, inabalável. Entre, ouço. Entro. O meu pai está à mesa. Ao lado dele, Jéssica. Ela chora. Não grita, não faz birra, lágrimas como gotas de chuva. Francisca está na cadeira perto da janela. Olha de forma estranha, como se soubesse algo que eu não sei e não fosse contar. Há papéis sobre a mesa. Conheço esses papéis. Selecionei-os todos os dias durante 1 ano, mas nunca vi estes. Senta-te, diz o meu pai. Não é um pedido, é uma ordem. Sento-me. Seguro a pasta contra o peito. A auditoria revelou irregularidades nas compras, diz o meu pai friamente. Irregularidades nos teus documentos. Ouço. Parece-me que estou a ouvir uma mentira, mas não percebo onde. As palavras são como uma língua estrangeira. Compreendo as palavras, mas o significado escapa-me. Nos meus? Olho para os papéis. Pai, estes papéis não são meus. Quase $500.000. Continua ele, ignorando-me. Cheques falsos, assinaturas falsas, documentos de compras a fornecedores que não existem. Levanto-me. Pai, isto é um erro. Estico-me. Ele pega-me, aperta-me contra si. A Jéssica explicou tudo, diz ele. Ouvi as tuas conversas, vi como tu e o Kyle prepararam tudo isto. Olho para a dona Jéssica. Ela está sentada, encostada ao pai, a chorar baixinho, como uma criança que acredita na proteção. Jéssica, o que estás a dizer? Pergunto com uma voz estranha. Não a reconheço. Ela não olha para mim. Chora e a Francisca coloca a mão no ombro dela. O teu trabalho é controlar as compras, continua o meu pai. O dinheiro desapareceu e a responsabilidade é tua. Podes apresentar os factos, mas a auditoria revelou tudo. As assinaturas são tuas. Pai, ouve. Digo mais devagar, com mais clareza. Eu não fiz isso. É impossível. Verifica as minhas contas, os meus registros. Eu anoto tudo. O pai olha, nos seus olhos a desconfiança. Nova, ele decidiu. Eu roubo da sua empresa. A decisão foi tomada antes mesmo de eu chegar. Estás suspensa até ao fim da investigação, diz ele. Vai para casa. Acalma-te. Depois conversamos. A voz dele soa como uma porta a fechar-se. Pai, dá-me um dia. Eu mesma vou encontrar o culpado. A conversa acabou. Ele volta aos papéis. Mostra. Vai. Francisca levanta-se. Vamos, Jéssica. O pai precisa de sossego. Eles vão se embora. Jéssica passa. Sussurra algo. Desculpa, provavelmente. Silencioso como a imaginação. Fico com o pai. Silêncio. Ele trabalha como se eu não estivesse lá. Como se eu não fosse a filha que construiu a empresa durante 12 anos. Apenas culpada. Podes ir, diz ele sem olhar. Levanto-me. As pernas tremem como as mãos. Dirijo-me à porta. Saio. O corredor está frio. As pessoas ouvem. Kyle olha interrogativamente. A mãe disse? Jéssica. Para o estacionamento. O computador na bolsa. A pasta com o contrato da Arte Pro nas mãos. Harry está à espera.
Ligo do carro. Harry, não posso falar sobre o contrato hoje. Tudo bem, Sarah. Pareces. Procurar a palavra certa. Aconteceu uma coisa, digo. Conto tudo. Ele ouve em silêncio. Sarah, és uma funcionária valiosa. Precisas de uma empresa que não te compreende? Não respondo. Sento-me no carro, onde estacionei nos últimos 5 anos. Se quiseres conversar, eu ouço. Desligo o telefone. A pasta no banco. Os 5 milhões que criei. O meu pai pensa que roubei 500 mil. A minha mãe não liga. A Jéssica também não. O Harry perguntou se estava tudo bem. Esse momento muda tudo. Quando alguém se interessa realmente. Não vou esquecer. Nem o olhar do meu pai. Não dormi a noite toda. Fiquei sentada na cozinha com o portátil, a ver os cheques que o meu pai deixou na mesa. O café na chávena já estava frio há muito tempo, mas eu continuava a olhar para os números. Às 3 da manhã, reparei numa discrepância. A caligrafia era parecida com a minha. As assinaturas eram quase idênticas, mas as datas não coincidiam com o meu horário de trabalho. 25 de outubro. Eu estava em Allentown, numa reunião com os empreiteiros do Harry. Eu até guardei o recibo do hotel no meu e-mail. 11 de novembro. Eu estava a voar de uma conferência em Pittsburgh. O cartão de embarque ainda está no meu telemóvel. Eu imprimi metodicamente o calendário, tirei capturas de ecrã da geolocalização, extraí relatórios de logística. A matemática não mente. Alguém usou o meu modelo de assinatura. Alguém teve acesso ao sistema de compras. E então me lembrei. 2 meses atrás, Jéssica veio até mim com um pedido. Irmãzinha, o computador está com problemas. Me empresta o teu login para ver alguns modelos de documentos. Eu dei. Meu Deus, como eu sou burra. A raiva misturou-se com a dor quando eu guardava os papéis na pasta. O meu pai acreditou nela sem qualquer dúvida. Tenho 31 anos, trabalho nesta empresa há 12 anos. Conheço cada cliente pelo nome. Lembro-me dos aniversários dos seus filhos. Não durmo à noite quando é preciso salvar alguma entrega. E a Jéssica tem 29 anos, está na empresa há 1 ano e meio e já é uma vítima das circunstâncias. O rosto do meu pai estava diante dos meus olhos, frio, fechado como um cofre de banco. A Jéssica explicou tudo. Explicou, claro. A minha mãe sempre dizia: Sarah, tu és a mais velha, sê mais sensata. Mais sensata do que quem? Eu sentia-me como uma viga de suporte que sustenta todo o telhado, enquanto todos os outros se escondem debaixo dele da chuva. Amanhã amanheceu cinzenta e chuvosa. Vesti um fato profissional, um blazer cinzento e uma blusa branca que usava em reuniões importantes. Não por beleza, mas para parecer uma profissional com provas e não uma filha ofendida. A pasta com impressões, capturas de ecrã e fotografias de documentos estava no banco do passageiro quando fui para o escritório. O estacionamento estava quase vazio. Os madrugadores ainda não tinham chegado. Eu sabia o meu plano. Primeiro, ir à mãe de Francisca, a minha primeira barreira, a minha esperança de compreensão. O escritório dela fica no primeiro andar, onde ela cuida da contabilidade e faz café para toda a Maziequipa. Ela sempre foi uma pacificadora tranquila, com um leve sotaque colombiano que não desapareceu ao longo dos anos. Não discuta com o pai, Sarah, repetia ela na minha infância, sempre que eu discutia com o meu pai por ninharias. Bati a porta. Entre, querida. Francisca estava sentada à mesa, de óculos, com uma pilha de papéis à sua frente. Ao ver a minha pasta, estreitou os olhos. Sarah, tão cedo? O que aconteceu? Coloquei os papéis na mesa à sua frente. Mãe, veja, tudo isso é falso. Alguém usou os meus modelos. As datas não batem com a minha agenda. Eu não estava no escritório nesses dias. A Jéssica pediu a minha senha. Lembra-se? A minha mãe pegou numa das folhas e leu lentamente, inclinando a cabeça. Os seus dedos tremiam levemente. Seria a idade ou o medo? Ah, Sarah, tenha certeza? A Jéssica chorou a noite toda ontem. Ela diz que é a culpa por inveja. Ela está tão nervosa depois do divórcio com o Brian. Não a incomode agora, por favor. Fale com o pai, ele vai resolver tudo. Inveja? Mal consegui conter o riso.
amargo como aquele café frio da noite. Mãe, são $500.000. Não é inveja. Verifique, por favor. Ela afastou os papéis de mim. O pai já falou com os auditores. Vá até ele, Sarah. Não piore as coisas. A mãe levantou-se e me abraçou. Cheirava a lavanda e sabonete suave. Mas o abraço era frio, mecânico. Ela já tinha feito a sua escolha a favor da Jessica. Como sempre, a pequena princesa nunca tinha culpa. Subi as escadas até ao 3º andar. As pernas pesadas, mas as costas direitas. A porta do escritório do meu pai estava aberta. Ele estava ao telefone. Sim, vamos resolver isso. Os clientes podem esperar. Esperei na porta e entrei quando ele desligou. O meu pai me viu e franziu a testa. Sarah, eu disse para ficar em casa. Coloquei a pasta em cima da mesa dele. Pai, aqui estão as provas. As datas não batem com o meu calendário. As assinaturas foram copiadas de um modelo. Foi a Jéssica que fez isso. Ela tinha acesso. Basta uma chamada para os auditores e tudo ficará esclarecido. Ele pegou nos papéis e folheou-os lentamente. Os olhos estreitaram-se. Despertou nele o matemático que ele já fora. Eu esperei, com o coração a bater forte. As datas. Por um momento, parecia que ele ia começar a fazer perguntas, a verificar. Mas a porta rangeu. A Jéssica invadiu o escritório. Cabelo despenteado, olhos vermelhos e inchados, calças de ganga e uma camisola velha. Pai, a Sarah odeia-me. Há anos que me pressiona. Diz que sou inútil, que não sei trabalhar com números. Ontem gritou comigo no corredor. Isso é mentira. Uma mentira descarada. Eu não gritei com ela. Nós nem conversamos ontem, mas a voz de Jéssica tremia, lágrimas escorriam pelo rosto. Ela caiu de joelhos ao lado da cadeira do pai, agarrou a mão dele. O pai colocou a mão na cabeça dela, como fazia quando ela era pequena. Calma, filha. Eu fiquei parada, em silêncio. Pai, isso não é verdade. Ele olhou para mim, olhos frios e impenetráveis. Sarah, você é uma pessoa forte. Aprenda a recuar e não jogar tudo nas costas da Jéssica. Ela é mais nova, precisa de uma oportunidade. Tu és a minha mão direita, sempre te saíste bem. Vai acalmar-te. Volta quando estiveres mais calma, depois conversamos. As suas palavras atingiram-me como uma bofetada. Eu vi. Ele escolheu a filha mais nova. As lágrimas dela venceram as minhas provas. 12 anos de trabalho. E eu sou uma ferramenta, não uma filha. Não gritei. Apenas disse baixinho, está bem. E saí. No corredor, o telefone tocou. Harry. Sarah, ouvi alguns rumores sobre a Keystone. Se precisar, venha até nós na Lind Pro. Você será a diretora de compras. Seus clientes estão esperando por você. Não se perca nisso tudo. Voltei para o escritório do meu pai. Ele estava sentado, folheando as minhas provas, que Jéssica já havia colocado de lado. Eu disse claramente, eu vou embora. Para sempre. O meu pai riu-se, brevemente, com ironia. Sem mim, não és ninguém, Sarah. Vais embora, choras um pouco e voltas. Para onde irias? Eu virei-me e fui embora. O meu coração estava apertado, como se estivesse num torno, mas mantive as costas direitas. A porta do escritório bateu atrás de mim pela última vez. Entrei no carro com as mãos a tremer no volante. O telefone tocou novamente. Um número desconhecido. Alô, Sarah Ramis. Aqui é o Tom, de Allentown, empreiteiro. Prendi a respiração. Primeiro cliente, primeira decisão. Começou. 3 dias se passaram desde que a porta do escritório da Keystone se fechou atrás de mim pela última vez, deixando um vazio no meu peito como se tivessem arrancado um pedaço do meu coração. 3 dias que pareceram uma eternidade, cheios de silêncio no meu apartamento nos arredores de Allentown, 2 andares acima de uma pequena farmácia com uma placa de neon que brilha à noite com uma luz azul. O aluguel de $800 por mês, que eu pagava com o meu primeiro salário de gerente, depois de me separar do Mark há 4 anos. Aquele rapaz de confiança com sonhos de casa e filhos desapareceu assim que surgiram as primeiras fissuras. A minha ocupação na empresa, as ambições dele, agora eu empacotava caixas.
livros grossos sobre logística e cadeias de abastecimento que eu lia à noite, pastas com contratos que eu mantinha em casa por precaução como um sinal de estabilidade, uma caneca com a inscrição Melhor Compradora de 2023, um presente da equipa na festa da empresa há 2 anos, quando comemoramos um faturamento recorde. A decisão de viver sem a Keystone amadureceu no carro, no mesmo dia em que Tom, de Allentown, perguntou ao telefone: Sarah, estamos contigo ou ficamos lá? Ouvimos rumores sobre um escândalo. Respondi com firmeza: comigo. Vou enviar os novos dados bancários. E a roda começou a girar, imparável, como um caminhão com betão descendo uma ladeira. As minhas mãos tremiam enquanto rasgava a fita adesiva e colava as caixas de cartão, pilha após pilha. Não por medo do desconhecido. Eu conhecia o mercado, tinha contatos, mas por raiva de mim mesma, afiada como uma lâmina. Durante 12 anos, dediquei minha alma, meus nervos, noites sem dormir e relatórios à empresa do meu pai. Conhecia cada cliente não apenas pelo nome, mas também pelos hábitos. Tom, de Allentown, bebe café com 2 colheres de açúcar nas reuniões, chega sempre atrasado devido aos engarrafamentos na autoestrada. 22, Harry Lindstrom, traz donuts para toda a equipa, embora se atrase 5 minutos, porque verifica os armazéns pessoalmente. O empreiteiro de Reading brinca sobre o tempo antes de passar aos números. E agora estou a fazer as malas, como uma traidora que queima as pontes atrás de si, derramando gasolina. O telefone tocou ao 12:00 em ponto. Era o número de Harry Lindstrom, com o código da Pensilvânia. Sararamis! Bem-vinda à equipa Lindpro oficialmente. Começa na segunda-feira, às 9 da manhã, estacionamento na entrada principal. O seu lugar de diretora de compras já está pronto. Escritório no 3º andar com vista para o armazém. Equipa de 8 pessoas à espera do briefing. Os seus clientes ligam sem parar, perguntam especificamente por si. A voz dele era calma como uma rocha em meio a uma tempestade, sem sentimentalismo ou promessas desnecessárias. Harry sempre falava em números. Ele sabia, palavras não eram necessárias, os resultados falariam por si mesmos. Obrigada, Harry. Vejo você na segunda-feira, vou levar café, respondi, desligando o telefone. Olhei para as caixas, a pilha de papéis na mesa da cozinha, onde o café já tinha arrefecido. O primeiro passo estava dado, oficialmente. Mas algo pesado apertava-me o peito. Será que tinha destruído tudo para sempre, queimando a única coisa que me sustentava há anos? As mensagens começaram a chegar uma após a outra, como a neve antes do Natal, que cobriu a Pensilvânia com um manto branco primeiro tom. Sarah, ouviu falar do escândalo na Keystone, documentos falsificados, a sua demissão, rumores espalhando-se por toda a rede de empreiteiros. Vamos transferir todos os pedidos para ti na Lindpro, uma grua de 30 toneladas para o novo complexo, geradores Caterpillar para o canteiro de obras em Ellisville, misturas de betão do nosso fornecedor. Tudo como combinado há 2 meses, durante o café no seu escritório. Aguardamos os seus novos dados e especificações. Enviei o número dele para o Harry imediatamente, acrescentando uma nota. Primeiro grande cliente, volume de negócios de 800 mil. Depois, 2 empreiteiros locais da Pensilvânia, um de Ellisville, que constrói complexos residenciais para aposentados, e outro de Reading, especialista em armazéns industriais. Sarah, sem você, a Keystone não é nada. Nossas entregas ficaram paradas por causa dos atrasos nas contas deles, mas as suas são sempre pontuais. Estamos à espera dos teus novos contactos. Transferimos 3 contratos para o trimestre. Durante a noite, redirecionei 4 grandes negócios, calculando mentalmente, menos 10% do volume de negócios para a empresa do meu pai, no mínimo. Imaginei o seu escritório no 3º andar. Vic Ramis senta-se à mesa de carvalho, que está ali há 25 anos. Abre a tabela do Excel. Vê as colunas a cair, os números a ficarem vermelhos no ecrã,
como sinais de alarme. Ele, matemático até aos ossos, aquele que começou com um pequeno armazém de materiais de carpintaria em 1995, um imigrante da Colômbia com o sonho da estabilidade americana, tinha de ver isso. Os meus clientes seguiam-me a mim, não a placa Keystone que eu construí ao longo dos anos. Vic ligou à noite, às 8h25, quando eu estava a servir a minha segunda chávena de chá. Reconheci o número imediatamente, o mesmo de onde, 3 dias antes, veio a ordem: vá para casa, acalme-se. O ecrã piscava. Hesitei por 3 segundos, olhando para a peça a foto do meu pai no fundo de ecrã, de uma festa da empresa há 5 anos, sorridente, a apertar a mão de um cliente. Sarah, volta imediatamente. Os clientes estão a reclamar uns atrás dos outros. Os pedidos estão a ser cancelados. Os armazéns estão vazios. Tu és a minha mão direita, senti aqui é o caos total. Os auditores ainda não terminaram a verificação, mas... Volta, filha, vamos resolver tudo. A voz dele tremia, não de arrependimento, que eu teria percebido imediatamente, mas de puro pânico, que eu nunca tinha ouvido dele em 12 anos de trabalho conjunto. Fiquei em silêncio, lembrando-me do seu riso no escritório 3 dias antes. Sem mim, não és ninguém, Sarah. Vais embora, choras e voltas para onde irias. Lembrei-me de como ele acariciava o cabelo despenteado de Jéssica, preferindo as lágrimas dela às minhas impressões. Capturas de ecrã de localizações geográficas e calendários. Pai, é tarde, disse finalmente, em voz baixa, mas firme. Eu já não estou na Keystone. Os meus clientes vão comigo porque confiam em mim, não no nome. Ele exalou entre os dentes, a voz ficou mais alta. Não seja tola, filha. Onde vais encontrar um lugar assim? Salário de 150 mil, seguro médico, fundo de pensão. Para onde vais agora, começando do zero? Eu desliguei sem ouvir o resto. Minhas mãos ficaram suadas. O telefone caiu sobre uma caixa de livros. A primeira revelação veio como um golpe agudo. Ele não estava a ligar pela filha, mas pela empresa que construiu do zero em 30 anos, arriscando tudo. A campainha tocou às 9h30, estridente como a sirene de um carro de bombeiros à noite. Olhei pelo óculo. Francisca, a minha mãe, com um velho impermeável bege com capuz, com uma bengala molhada nas mãos, pingando na escada, os olhos vermelhos de lágrimas ou insônia. Sarah, deixa-me entrar, por favor, está a chover muito. Eu abri a porta, ela entrou lentamente, olhando para a desordem. Caixas com coisas, papéis espalhados na mesa da cozinha, café frio numa chávena rachada. Estás a fazer as malas? Ai, Sarah, o que fizeste, coitadinha? Sentei-me na ponta do sofá, limpei as mãos com um lenço bordado da Colômbia, que carregava há 20 anos como talismã, com uma cruz bordada e as iniciais. A Jéssica confessou ao Kyle hoje à tarde. Roubava dinheiro para jogar. Casino online, roleta, slots em sites. As dívidas acumularam-se ao longo de 1 ano e meio. 25 mil dólares, extratos bancários, capturas de ecrã das apostas. Ela tem medo da tua ira, diz que vais destruí-la se descobrires toda a verdade e contares ao pai. Servi-lhe chá, acrescentando uma colher de mel como ela gosta, sentei-me à sua frente, segurando a minha caneca com as 2 mãos. Mãe, eu sabia das datas nos cheques desde o início, mas o pai acreditou na palavra dela contra as minhas provas, impressões, registros, geolocalizações. Francisca suspirou profundamente. O seu sotaque colombiano intensificou-se devido à emoção. As palavras fluíam mais lentamente. Ele sempre defende o mais fraco, dona. Jéssica mostrou as dívidas, contas de sites, extratos de cartão, onde milhares foram gastos em apostas. Ele cobriu parte com as suas poupanças pessoais, afastou-te para que ela não fosse descoberta imediatamente e não fosse despedida do trabalho.
Pensou que o escândalo iria desaparecer silenciosamente, como sempre. Mas agora, os clientes estão a ir embora em massa. O volume de negócios caiu 10% em 3 dias. Os armazéns estão a ficar vazios. O teu pai não dorme à noite, fica a olhar para os gráficos, a pressão sobe para 190. Os dedos dela apertavam o lenço. Os nós ficaram brancos. Não destruas a família, Sarah. A Jéssica está doente, é uma dependência, como o álcool do teu tio Ramiro. Volta, vamos resolver tudo, como antes. Outra mensagem chegou enquanto a mãe falava. O telefone vibrou na mesa. Era de Kyle Martin, o mesmo analista de 27 anos, com um olhar relaxado e um sorriso eterno. Sarah, desculpe, por favor. Assinei documentos falsos, sob pressão da Jéssica durante 1 ano e meio. Tinha medo de perder o emprego. Ela ameaçava contar ao meu pai que eu não cumpria as metas. Você sempre esteve certa, os seus relatórios são impecáveis. Mostrei a tela à minha mãe lentamente. Ela desviou o olhar, sussurrando uma oração. Ele é um rapaz jovem, de 27 anos, que cometeu um erro por medo. Não o critique, Sarah. Ele não é mau. Não disse nada, apenas acenei com a cabeça, tomando um gole de chá. A minha mãe foi-se embora 1 hora depois, abraçando-me com força, como quando eu era criança. Pense em nós, filha. A família é tudo o que temos neste mundo frio. A porta fechou-se silenciosamente, mas a minha cabeça zumbia como um enxame de abelhas. Segunda-feira amanheceu cinzenta, com uma névoa espessa sobre os armazéns de Allentown, que deslizava pelo asfalto como um fantasma. Primeiro turno na Lindy Pro. Harry foi recebido pessoalmente no átrio. O escritório era moderno, com janelas panorâmicas do chão ao teto, uma máquina de café com 5 variedades, do clássico expresso ao exótico com bagas de açaí. Sarah, aqui é o Adona desde o primeiro dia. A tua equipa está à espera na sala de conferências. 8 pessoas, 3 analistas, 2 logísticos, 3 gestores com experiência. O orçamento para compras fica a seu critério, sem aprovação superior. O primeiro pedido do Tom já está na mesa. Urgente. Ele me conduziu ao escritório, meu escritório, no 3º andar, com vista panorâmica para um gigantesco armazém, onde carregadores em coletes descarregavam caminhões com concreto e vergalhões. Mesa de carvalho polida, computador com 2 monitores de 27 polegadas, armário para documentos com chave na gaveta. A equipa reuniu-se à volta da mesa de vidro, jovens ambiciosos, experientes de cabelos grisalhos. Conheçam a Sarah Ramis, anunciou Harry em voz alta. Ela vai triplicar as nossas entregas em 6 meses, porque conhece o mercado melhor do que ninguém. Primeira tarefa, distribuir os pedidos do Tom, torneiras Liebherr, geradores Caterpillar, ferramentas DeWalt com urgência até sexta-feira. Eu conduzi a reunião com clareza. Quem liga para os fornecedores na Filadélfia, quem verifica os preços dos concorrentes, quem assina e acompanha a logística. O dia passou num turbilhão de telefonemas, e-mails e reuniões rápidas. Pela primeira vez em 3 dias, sorri de verdade, quando o Harry trouxe donuts da padaria local. Tradição para os novatos. Sejam bem-vindos! Mas à noite, ao voltar para casa no meio do nevoeiro, as dúvidas vieram como uma avalanche e incontroláveis como uma enchente. As caixas ainda estavam no canto da sala. Não desempacotei nenhuma, porque de que adiantaria se amanhã tudo fosse destruído por causa da minha escolha? Eu imaginava Jéssica diante do computador à noite em seu quarto. A tela piscando com slots coloridos, a roleta girando, as apostas subindo de centenas para milhares, o coração batendo forte com a adrenalina, as dívidas se acumulando como neve. O pai à mesa no escritório, os gráficos caem rapidamente, a pressão sobe para 200, os comprimidos para hipertensão estão espalhados ao lado do ecrã. A mãe Francisca chora na cozinha sobre uma panela, sussurrando orações em colombiano, pedindo misericórdia à Virgem Maria. Será que destruía a família por orgulho para provar que estava certa? Chamada perdida de Vika. A mensagem de voz piscava em vermelho. Sari, volte imediatamente.
Sem você, é o fim da Keystone. Os clientes não ligam, os bancos pressionam com os empréstimos, as vendas caíram 15%. Apaguei sem ouvir até ao fim. Os dedos tremiam. O coração doía como se as velhas cicatrizes da lesão estivessem a abrir. Os clientes seguiam-me. Sim, os contratos estavam assinados, mas valia a pena destruir tudo o que me sustentava há anos, desde a infância. O telefone tocou tarde da noite, às 11h30. Um número desconhecido com o código de Allentown. Jessica. A voz tremia, rouca de choro. Irmã, o pai está mal, a pressão está a 200, a ambulância acabou de passar. Confesso-lhe amanhã sobre o cassino e as falsificações ou fico calada? Ele pergunta em voz alta por que é que os clientes estão a ir embora em massa, culpa-se a si mesmo. Passaram 2 semanas desde aquele segunda-feira, quando entrei na Lind Pro como nova diretora de compras. O gabinete no 3º andar rapidamente se tornou o meu posto avançado, uma mesa maciça de carvalho, sobre a qual estão cuidadosamente dobrados os contratos, 2 monitores com diagonal de 27 polegadas, onde piscam gráficos verdes de crescimento, uma janela panorâmica para os armazéns lá embaixo, lá, carregadores com coletes laranja brilhantes, com números nas costas, movimentam-se entre os caminhões, como formigas num formigueiro, descarregando caixas com ferragens e paletes com betão. Amanhã começa pontualmente às 7h30 com uma reunião da equipa. 8 pessoas sentam-se à mesa redonda na sala de conferências ao lado. O jovem Tim, recém-formado na faculdade da Filadélfia, com um brilho nervoso nos olhos e um bloco de notas nas mãos. O veterano Joe, um homem corpulento na casa dos 50, com as mãos calejadas por 20 anos de experiência em guindastes. 2 logísticas de Reading, Marta e Linda, que sempre trazem café da máquina, e mais 3 analistas. Ouçam com atenção, digo calmamente, clicando com o apontador laser no ecrã do projetor. Tom, de Allentown, não se limitou a adicionar guindastes Liebherr, com capacidade de carga de 30 toneladas para o novo complexo em Ellisville. Ele também acrescentou geradores Caterpillar, 5 unidades de 100 kW cada, um contrato total de $300 mil, com entrega urgente na quarta-feira às 8 da manhã. Vamos contornar os engarrafamentos na rodovia 22 pela saída lateral perto de Reading, Joe. Você coordena os motoristas. Tim anota rapidamente, acenando com entusiasmo, os seus dedos tremem levemente com a excitação de um novato. Joe murmura em aprovação, escondendo um sorriso sob a barba grisalha e espessa. Marta pergunta sobre os descontos dos fornecedores. A sua voz é firme, como a de alguém que já viu centenas de atrasos. Mais 2 clientes aderiram esta semana. Um empreiteiro de Reading, um italiano robusto chamado Mário, encomendou ferragens para armazéns industriais, 150 mil por trimestre, com entregas mensais de 20 toneladas, e uma empresa de Ellisville para ferramentas elétricas DeWalt para uma área residencial, 80 mil inicialmente, com opção de duplicação. Harry Lindstrom, o proprietário, um homem de rosto redondo, cabelos louros e olhar caloroso, chega todos os dias às 10 com um pacote de donuts frescos da padaria da esquina, onde o café cheira a grãos recém-torrados, como em casa na Colômbia. Sara, você está ótima, moça, diz ele, colocando os donuts na mesa e bebendo café da garrafa térmica. Os números das compras aumentaram 15% em uma semana graças aos seus antigos contatos com os fornecedores. Estou pensando em aumentar o seu salário em 20 mil por ano, ou talvez lhe dar uma participação no negócio, 5% ou 10%, se você conseguir $500 mil de faturamento por trimestre. Eu sorrio, dou uma mordida no donut com cobertura que puxa fios. Harry, vamos primeiro consolidar os contratos da empresa e depois veremos os números. Conheço este mercado como a palma da minha mão. Os fornecedores em Filadélfia dão um desconto de 8% para volumes acima de 50 toneladas.
Os engarrafamentos na rodovia 22 às 8 da manhã, evitamos, saindo às 5 com uma reserva para chuva ou neve. A equipa ouve com atenção, porque não sou um teórico. Sou um profissional com 12 anos de experiência na Keystone. Mas a própria Keystone está em apuros. Segundo rumores de clientes que me ligam diretamente para o telemóvel, houve uma queda de 25% no volume de negócios em 2 semanas. Os armazéns estão vazios, como após uma grande liquidação, 10 demissões por semana, incluindo Kyle Martin, um rapaz apático com um olhar relaxado que os auditores de Filadélfia pressionaram com interrogatórios. Os empreiteiros nos chats, em grupo do LinkedIn, escrevem abertamente: sem Sarah Ramis, é o caos total na Keystone. Os caminhões estão parados. Vamos para Lindpro com uma reputação limpa. Os contabilistas da Keystone vasculhavam os documentos como toupeiras na terra fresca após a chuva. Encontraram não as 500.000 falsificações sobre as quais eu gritei com meu pai há 3 semanas, bem no escritório dele no 3º andar, mais $700.000 em 1 ano e meio de fraude sistemática e fria. Cheques para fornecedores fictícios como a Delta Supplies Inc., com endereços falsos em Delaware, onde ninguém jamais ouviu falar dessas empresas. Assinaturas copiadas dos meus modelos padrão do Word no Photoshop, visíveis pelos pixels borrados nas bordas, pela ligeira inclinação das linhas, que não coincide com a minha caligrafia, e até mesmo pela hora em que os ficheiros foram editados, à noite, quando eu estava viajando. A minha mãe ligou-me às 8 da noite do 7º dia, com a voz cansada, com um sotaque colombiano mais forte devido ao estresse, a tremer, como se estivesse a segurar o telefone com a mão trêmula. Sarah, minha filha, os auditores da Deloitte da Filadélfia viraram tudo do avesso, como meias velhas depois da lavagem. Encontraram mais 12 notas fiscais falsas do último trimestre no valor de 250.000, mais uma série do ano anterior no valor de 200.000 e ainda cheques pequenos do verão passado no valor de 10 a 15.000 cada. No total, 700.000 em dinheiro vivo. O pai passa as noites com essas pilhas de papéis debaixo de uma lâmpada velha, a fumar, apesar de ter deixado há 10 anos. Depois uma pausa, um suspiro pesado. Kyle não aguentou a pressão, confessou aos auditores na segunda-feira à noite na sala de conferências do 1º andar. Disse que a Jéssica pressionou-o durante 1 ano e meio sem parar. Chegava à sua secretária com os olhos vermelhos. Assina este cheque de 20.000. Devolvo-te os bônus da empresa. Dou-te 10% do montante em dinheiro. Deu-lhes acesso total ao sistema de contabilidade com marcas de tempo, capturas de ecrã de conversas no WhatsApp com o número dela, cheques com o endereço IP do apartamento acima da garagem, onde ela ficava com o portátil até tarde. Em troca da imunidade contra a acusação como cúmplice, prometem não mexer nela, porque ela é uma testemunha útil para a promotoria, como eles disseram. Eu estava sentada na cozinha do meu apartamento, acima da farmácia em Allentown. O café esfriava na xícara azul, com a inscrição "A melhor compradora de 2023". Meu coração se contraía. Meus dedos apertavam involuntariamente a borda da mesa. 1 hora depois, uma mensagem de Kyle apareceu no meu antigo número de trabalho. Sua foto de perfil era uma foto de pesca. Sarah, desculpe por toda essa merda desde o início. Você estava certa desde o 1º dia, quando trouxe as provas. Eu tinha medo de perder o emprego e acreditei nas mentiras doces dela sobre temporariamente eu voltarei. Entreguei todos os testemunhos, registros, conversas, tudo até ao último byte. Se puder, ajude-me de alguma forma. Não quero ir para esta prisão por 5 anos. A minha família está à minha espera. Li 3 vezes, mas não respondi. A traição dói, mas a verdade agora está à tona. As casas de apostas acabaram com a família de vez, como o último prego no caixão. Cartas da DraftKings e da FanDuel choveram.
A primeira para o e-mail corporativo da Keystone na quarta-feira às 11 da manhã. Prezado Victor Ramis, sua filha Jessica Ramis tem uma dívida vencida no valor de $25 mil, mais 3 mil de multa por apostas na NFL e nos playoffs da NBA desde outubro do ano passado. A segunda foi diretamente para a sua casa em Allentown, com extratos anexados do cartão Visa dela, vinculado à conta da empresa, onde se podia ver cada aposta de $200 por jogo. Como a mãe disse depois, o pai pagou 5 mil imediatamente com as suas poupanças pessoais, o dinheiro que juntava todos os meses desde 1995 para as férias na Colômbia com a mãe nas praias douradas de Cartagena, com palmeiras e brisa salgada. Durante o jantar na cozinha, onde a mãe servia tradicionais arepas com queijo ralado e café preto forte, cujo aroma enchia toda a casa com o calor das memórias, eclodiu um verdadeiro escândalo às 8h30 da noite. O meu pai, com o rosto vermelho, batia com o punho na mesa. Jéssico, filha, o que são essas apostas nos Eagles contra os Steelers no domingo passado? Porque há 2 mil contas na tua cartão vinculada à empresa. 25 mil não é brincadeira, é roubo da empresa que construí durante 30 anos. Ela começou a chorar. As lágrimas escorriam pelas bochechas até ao prato. A voz falhava em gritos. Seu idiota cego não acreditou na Sarah com os seus papéis e tabelas. E agora acredita em mim? Estou doente com tudo isso. Essa adrenalina está a consumir-me, não consigo parar. Ela pegou na bolsa, nas chaves do carro que estava na garagem e fugiu batendo a porta para a casa da amiga em Reading, a 40 minutos de carro pela autoestrada. A minha mãe contou no dia seguinte ao telefone com a voz quase inaudível. O Vic gritou durante meia hora, a voz ficou rouca, depois sentou-se à mesa em silêncio, olhou para o prato, não comeu. É a primeira vez que isto acontece em 30 anos de casamento, filha. A imprensa local pegou no escândalo na sexta-feira de manhã, como um incêndio florestal na seca floresta da Pensilvânia. O Morning Call de Allentown explodiu na primeira página da versão online e impressa. Escândalo na Keystone Materials. A filha do proprietário Victor Ramis falsificou documentos no valor de 700 mil para casinos e casas de apostas. Foto da fachada do prédio comercial no 3º andar, com as letras douradas V. Ramis & Sons. Estacionamento vazio com uma dúzia de vagas vazias para carros de funcionários, onde antes havia uma multidão. Reportagens da WFMZ-TV às 6 da tarde, em horário nobre. Uma jovem jornalista de capa azul está parada perto da entrada principal sob uma chuva fina, perguntando aos carregadores de capacetes e coletes, com rostos cansados. Vocês ouviram falar das falsificações de Jessica Ramis? Os clientes estão a fugir em massa, os armazéns estão vazios? Um deles, barbudo, acena com a cabeça, carrancudo. Sim, é o caos. Estamos à espera do salário. As redes sociais explodiram com a hashtag Keystone Scandal. Posts de Tom, de Allentown. Vou para a Sarah Ramis, na Lind Pro. Lá é seguro, sem drama familiar e falsificações. Recomendo. Os concorrentes repostam com emojis de tubarões. O pai, não aguentando a pressão das chamadas, convocou uma conferência de imprensa ao meio-dia no átrio do escritório com 20 jornalistas, câmaras e microfones. Ele estava atrás da tribuna, suando profusamente pela testa, gaguejando a cada palavra com as mãos apertando a borda da mesa. São problemas internos, traidores na equipa. Vamos resolver tudo rapidamente. Os clientes voltarão em uma semana. Os jornalistas atacavam como tubarões sanguinários. E a sua filha Jéssica? O casino? As falsificações no valor de 700 mil? Quando vai despedir o Kyle? Ele corou até as raízes dos cabelos grisalhos, murmurou, não farei comentários pessoalmente, e saiu sob o clique das câmaras, assobios e gritos. Os clientes mudaram publicamente. Harry enviou-me uma captura de ecrã do e-mail de Mário.
transferimos 3 contratos de guindastes e geradores para Sarah Ramis. O escândalo assusta os nossos investidores de Nova York. O banco ligou para o meu pai exatamente às 4 da tarde. A voz do gerente fria como aço. Srs. Ramis, pague imediatamente o crédito vencido do mês passado ou o processo de falência começará amanhã de manhã no tribunal de Allentown. O meu pai, sem hesitar, entrou no seu velho Ford Explorer 2008 com uma rachadura na matrícula causada por uma pedra na estrada e dirigiu-se diretamente para a Lindpro, 25 minutos depois das 2 da tarde. Harry bateu à minha porta às 4h30. Sarah, o teu pai está no átrio lá embaixo. Precisa de falar contigo urgentemente. Ele parece mal, como um fantasma após uma tempestade. Desci as escadas lentamente, com o coração a bater forte no peito como um martelo. Ele estava ao lado da máquina de café, com o cabelo despenteado, como se tivesse passado a noite sem dormir, os olhos vermelhos de choro ou insônia, o fato amarrotado por vários dias sem lavar, a gravata cinzenta mal amarrada. Segurava um copo de café expresso com as mãos trêmulas, os dedos brancos de tensão. Sarah, minha filha, vamos para o seu escritório? Precisamos conversar a sós, a sério, sem testemunhas. Acenei com a cabeça em silêncio, subimos as escadas. A porta fechou-se com um clique suave. Ele sentou-se na cadeira para visitantes, com o peso de um saco de cimento, e exalou ruidosamente. A Jéssica enganou-nos a todos, incluindo a mim. A polícia já está a perguntar detalhes sobre as falsificações. A imprensa está a destruir cada edição. O banco está a sufocar-nos com empréstimos a 20% ao ano, com garantia. Tu és o meu apoio há 12 anos, sem folga. Os teus clientes. Os armazéns estão completamente vazios, 10 demissões, faturamento menos 25%, o fim da Keystone está próximo, como uma parede de betão. Volta, filha. Levantei-me, abri o armário de metal no canto, tirei uma pasta grossa com provas, impressões de datas de cheques que não coincidem com o meu calendário de viagens, capturas de ecrã de geolocalizações de hotéis Hilton, registros de acesso do IP dela, cartões de embarque da impressora. Coloquei a pilha na mesa à sua frente. Pai, foi isso que lhe trouxe há 3 semanas para o escritório. As datas não coincidem. O IP do apartamento dela, as assinaturas são falsas nos pixels. Você escolheu as lágrimas dela em vez das minhas palavras. Pensei que você fosse implorar. Não, estou aqui com novos contratos. Ele folheou a pasta com os dedos trêmulos. Os olhos arregalaram-se de choque. Lágrimas rolaram pelas bochechas enrugadas. A voz saiu rouca. Eu estava cego, filha. Defendi a mais fraca. Prometo, quando voltares, vais mudar tudo. A Jéssica vai embora para sempre. O Caio vai ser despedido. Olhei para o meu pai por um longo tempo. Quebrado, mas vivo. Vou pensar até amanhã, disse eu sucintamente. Ele levantou-se lentamente e abraçou-me com força. Pela primeira vez em muitos anos, cheirava a café, suor e desespero. A porta fechou-se silenciosamente atrás dele. À noite, em casa, um e-mail da polícia de Allentown piscava em vermelho no ecrã. Intimação oficial de Sarah Ramis, como testemunha e vítima principal. Interrogatório amanhã às 10 da manhã. Caso sob o artigo 358 do Código Penal da Pensilvânia, falsificação de documentos oficiais. Assim que terminei de ler, Harry entrou sem bater com uma chávena de café. Sarah, ouve a minha ideia. Vamos unir a Lindpro com a Keystone, comprá-la num leilão de falência por uma ninharia, 40% do valor de mercado. Tu conheces todos os clientes, as pessoas, tornar-te-ás coproprietária em pé de igualdade. Estás disposta a arriscar? A manhã estava fria como aço. Acordei às 6, embora o despertador não tivesse tocado. O meu coração batia tão forte que o sono fugiu. O interrogatório na polícia de Allentown estava marcado para as 10 da manhã. Li o e-mail com a intimação 3 vezes durante a noite. Intimação oficial a Sarah Ramis,
como testemunha e vítima principal, caso nos termos do artigo 358 do Código Penal da Pensilvânia, falsificação de documentos oficiais. Vesti um fato cinzento, o mesmo que usei para ir às difíceis negociações na Keystone, quando era preciso manter a compostura. Peguei na pasta com as provas, impressões, capturas de ecrã, registros e segui pela Autoestrada 22, onde o nevoeiro se espalhava pelo asfalto como um fantasma do passado. Fui recebida pelo detetive Marques, um homem corpulento na casa dos 40, com bigode grisalho e olhos castanhos cansados, as mãos cruzadas sobre o peito. Senhor Ramis? Siga-me, por favor! Ele acenou com a cabeça brevemente, a voz rouca devido aos cigarros matinais. A sala de interrogatório era pequena, com cerca de 10 metros quadrados. Uma mesa de metal, 2 cadeiras com a pintura descascada, um espelho na parede, provavelmente unidirecional, atrás do qual alguém observava Sila, mãos sobre a mesa, costas direitas, como ensinado em negociações com clientes difíceis. Marques abriu o portátil, ligou o gravador, o indicador vermelho piscou. Vamos começar oficialmente. Trabalhou na Keystone Materials durante 12 anos como diretora de compras, certo? Quando é que reparou nas falsificações pela primeira vez? Contei tudo, sem omitir detalhes. Como há 3 meses, em setembro, vi um cheque de $20.000 da Delta Supplies, que não existe na base de fornecedores, como verifiquei as datas na nota fiscal. Eu estava em Pittsburgh, numa conferência de logística, e a minha assinatura estava no documento. Como recolhi os registros de acesso ao sistema a partir do endereço IP do apartamento da Jéssica por cima da garagem, como levei uma pilha de provas ao meu pai, ao escritório no 3º andar, e ele, olhando para as lágrimas da filha mais nova, escolheu a versão dela em vez das minhas tabelas. Marques anotava rapidamente, acenava com a cabeça, perguntava detalhes sobre horários, locais, valores. A sua irmã, Jessica Ramis, admitiu isso parcialmente sob pressão dos auditores e do advogado. Kyle Martin prestou depoimento completo em troca de imunidade judicial como cúmplice sob coação. Você está disposta a entrar com uma ação civil contra sua irmã como parte lesada? Eu hesitei. Meus dedos apertaram a borda da mesa. Entrar com uma ação significaria enviar Jéssica para a prisão por 5 anos por falsificação de documentos, destruindo a família de vez. Não entrar com a ação. Ela escaparia da responsabilidade total, mas permaneceria na família. Vou pensar até amanhã, respondi baixinho, com a voz quase inaudível. Marques levantou-se e abriu a porta do corredor com a mão maciça. Lá, na sala em frente, através do vidro, vi Jéssica. Ela estava sentada à mesa com algemas de metal, o rosto choroso, o cabelo despenteado como depois de uma noite sem dormir, os olhos vermelhos, os lábios trêmulos. O detetive viu o meu olhar e fechou a porta. A sua irmã foi presa temporariamente ontem. O julgamento está marcado para depois de amanhã. Confiança de $20.000. Kyle Martin recebeu imunidade como cúmplice, agindo sob pressão psicológica e ameaças de perda de emprego, e está a dar depoimentos detalhados contra ela sobre todas as 700.000 falsificações. Recomendo que pense seriamente em entrar com uma ação judicial. Você perdeu a reputação de 12 anos, o emprego, a saúde do seu pai. Saí da delegacia às 12 horas, com a cabeça a zumbir como após um golpe. A névoa dissipou-se, o sol rompeu as nuvens, mas sentia um frio no peito. O telefone tocou estridentemente. Harry, o número dele no visor. Sarah, como correu o interrogatório? Está tudo bem? Ouça, venha ao escritório urgentemente, às 2 horas. Temos uma conversa importante sobre o futuro da empresa. A Lindpro fervilhava como uma colmeia agitada. Na grande sala de conferências, no 1º andar, Harry esperava à cabeceira da mesa. Tom, de Allentown, um homem forte com jeans desbotados e camisa xadrez de flanela. Mário, de Reading, um italiano com sobrancelhas pretas e espessas. E Jake, de Ellisville, um jovem empreiteiro com um casaco desportivo.
Havia papéis espalhados sobre a mesa, um portátil com tabelas do Excel e copos de café. Sarah, sente-se aqui. Harry apontou para a cadeira ao seu lado. O Tom tem uma proposta séria para todos nós. Tom inclinou-se para a frente, com as mãos sobre a mesa e o olhar fixo. Escute, Sarah. A Keystone está oficialmente falida após a decisão do tribunal ontem. O banco anunciou um leilão de ativos para 23 de novembro, depois de amanhã, às 10 da manhã, no tribunal de Allentown. O preço inicial é de 40% do valor de mercado. Segundo a avaliação, cerca de $205 mil pelo conjunto. 2 armazéns de 2.000 metros quadrados cada, 5 caminhões, equipamentos, uma base de clientes com 300 contactos. Harry diz que conhece pessoalmente a maioria das pessoas lá, empreiteiros, fornecedores. Vamos comprar juntos. Tu, Harry, nós 3 como empreiteiros investidores. Vamos nos unir à LindPro e nos tornarmos o maior player no mercado de materiais de construção da Pensilvânia em 7 estados. Harry acenou com a cabeça em aprovação e empurrou a pasta para mim. Sarah, estou oficialmente a oferecer-te uma parceria. 10% das ações da LindPro, agora mesmo como bônus pelos seus resultados de 2 semanas. Mais 15% das ações da nova empresa unificada após a compra da Keystone no leilão. Conhece pessoalmente os clientes, os contratos, os fornecedores, as pessoas nos armazéns. Sem si, o leilão é inútil. Os concorrentes vão comprar e destruir. Está disposta a arriscar? Investimos em partes iguais. Eu olhei para as tabelas financeiras detalhadas. $205 mil de preço inicial, 25% das ações da nova grande empresa para todo o estado, controle do mercado de Filadélfia a Pittsburgh. Mas na minha cabeça ressoava a voz do meu pai da conversa de ontem. O fim da Keystone está próximo, filha. 30 anos serão perdidos. Dê-me um dia para pensar, disse, fechando a pasta lentamente. Olha, amanhã darei uma resposta definitiva. À noite, quando eu já estava sentada em casa com uma chávena de chá frio, a minha mãe ligou com a voz trêmula. Dona Sarah, volte para casa na Maple Street imediatamente. Reunião familiar. Todos estão à espera, incluindo a Jéssica. Ela foi libertada sob fiança. Precisamos conversar em família antes que seja tarde demais. A casa em Allentown, onde cresci entre ferramentas de carpintaria e o cheiro de madeira fresca, parecia tranquila à luz do entardecer. Entrei pela velha porta de carvalho. Na sala de estar, sentados no sofá de couro, estavam o meu pai com a cabeça baixa, a minha mãe com um lenço nas mãos, a Jéssica ao lado com os olhos baixos e um suéter cinza e o Kyle numa cadeira perto da janela, torcendo os dedos nervosamente. A atmosfera era pesada, como antes de uma tempestade de verão, quando o ar fica denso de tensão. O pai levantou-se lentamente, o rosto abatido após uma semana. Sarah, minha filha, sente-se na cadeira. Precisamos conversar como uma família, abertamente, sem mais mentiras. Sentei-me na antiga cadeira em frente à lareira, onde antes aquecia as mãos no inverno. Jéssica começou a chorar imediatamente. Lágrimas escorriam pelo rosto, a voz embargada. Irmã Sarah, perdoe-me de coração. Eu estraguei tudo com as minhas próprias mãos, todos os 30 anos de trabalho do pai. Casino, apostas, dívidas de 25 mil. Kyle ajudava a assinar por 10% de cada quantia de dinheiro roubado. Eu pressionava-o mês após mês. Ele tinha medo de perder o único emprego onde o aceitaram. A polícia diz que posso pegar 5 anos de prisão em regime rigoroso se você entrar com uma ação como vítima. Desculpe, eu não sabia como parar. A adrenalina das apostas é melhor do que qualquer droga. Kyle levantou-se da cadeira, aproximou-se com as mãos trêmulas. Sarah, dei um depoimento completo ao detetive Marques em troca de imunidade oficial contra acusações federais. Mostrei os registros, as conversas, tudo. Renuncio oficialmente aos meus 2% das ações da Keystone, que o meu pai me deu há 1 ano por bom desempenho. Fica com eles como compensação por tudo o que passaste por nossa causa. Peço sinceras desculpas.
O pai começou a falar, com a voz rouca devido ao tabaco e às lágrimas. Filha Sarah, sou 100% culpado por tudo. Defendi a filha mais fraca, não ouvi as tuas provas com datas e endereços IP. A Keystone vai declarar oficialmente falência depois de amanhã. Leilão de ativos no tribunal. Se não salvares a empresa com os teus contatos e reputação, tudo o que construí do zero em 30 anos irá por água abaixo. Estou disposto a deixar o cargo de proprietário, se for necessário para que haja justiça. Não serei mais o chefe, mas continuarei por perto como consultor, se me permitires. A mãe chorava baixinho no lenço, os ombros a tremer. Sarah, filha, não destruas a família definitivamente por causa do orgulho. A Jéssica está realmente doente com dependência. Ela precisa de reabilitação profissional numa clínica e não de uma cela de prisão por 5 anos. Não entregues a tua irmã ao sistema, salva-a. Fiquei a olhar para todos eles por muito tempo. O meu pai abatido, que envelheceu 10 anos numa semana, a minha mãe a chorar no lenço, a Jéssica nas garras da sua própria dependência, o Kyle a esconder os olhos de vergonha. A raiva doía no peito como uma espinha afiada, mas algo mais também pulsava. Lembranças calorosas da infância, quando o pai me ensinava a contar com varas de madeira no armazém aos sábados, quando a mãe assava arepas perfumadas com queijo aos domingos, quando a Jéssica me ajudava com a matemática na escola. Ouçam todos com atenção, disse com firmeza, endireitando as costas. Vou salvar a Keystone, mas exclusivamente nos meus termos, sem concessões. Harry Lindstrom e eu compraremos a empresa no leilão depois de amanhã e a uniremos à Lind Pro e criaremos oficialmente a nova empresa unificada Lind Keystone Logistics. Tatu, você não é mais o proprietário nem o chefe, mas será consultor honorário com 30 anos de experiência. O seu conhecimento do mercado é necessário para os jovens. Mãe Francisca, você irá gerir o escritório e a administração, como sempre sonhou fazer Jéssica. Irá para reabilitação numa clínica profissional em Filadélfia por 6 meses. Eu, pessoalmente, pagarei 30 mil pelo curso. Kyle, aceito os teus 2% das ações como compensação, mas não vou entrar com uma ação contra a Jéssica. Que o tribunal decida sem a minha interferência, o que é justo. O pai chorou, aproximou-se e me abraçou com força pela primeira vez em muitos anos. Obrigado, minha filha. Não sou mais seu chefe, mas ao seu lado sinto-me vivo novamente. O leilão de 23 de novembro foi rápido e tenso. Eu, Harry, Tom, Mário e Jake chegamos ao Tribunal Distrital de Allentown às 9h45 da manhã. A sala de audiências estava cheia, não havia muitos concorrentes, 2 pequenas empresas de Reading e Ellisville, mas elas claramente se assustaram com o escândalo corporativo em torno da Keystone e as falsificações. O leiloeiro, um juiz de óculos, anunciou as condições. Preço inicial de $205 mil, lance mínimo de 10 mil, pagamento imediato. Harry levantou a mão com confiança. $210 mil em dinheiro. Pausa. Os concorrentes trocaram olhares. Não levantaram as mãos. Vendido à empresa Lindpro Incorporated, anunciou o leiloeiro batendo com o martelo. Ganhamos a Keystone por 42% do valor de mercado estimado graças aos meus contactos pessoais. 20 clientes escreveram cartas oficiais ao banco a apoiar o meu nome. Sob pressão, o banco baixou o preço inicial, especialmente Kyle assinou, naquele mesmo dia, os documentos notariais para a transferência gratuita de seus 2% das ações da Keystone para mim, como compensação moral pelos anos de cumplicidade no engano. Na semana seguinte, começou a fusão jurídica. Uma equipa de advogados corporativos da Filadélfia registrou uma nova empresa, a Lind Keystone Logistics Incorporated. Os proprietários Harry Lindstrom, com 50% das ações. Eu, Sarah Ramis, com 25%. Tom com 10%. Mário com 10%. Kyle com 2% e eu com 2%.
Os restantes 3% pertencem a pequenos investidores. O meu pai, Victor Ramis, tornou-se oficialmente consultor honorário em questões de experiência de mercado. O salário é modesto, 80 mil por ano, mas tenho o respeito dos colegas e clientes. A minha mãe, Francisca, assumiu o cargo de gerente administrativa principal, gerindo toda a administração dos 2 edifícios unificados. Jéssica, por minha conta, foi para a clínica de reabilitação New Horizons, na Filadélfia, para um curso completo de 6 meses. Paguei $30 mil adiantados. Ela liga todas as quintas-feiras, chora, agradece, fala sobre as sessões em grupo. A reconciliação com a família veio lentamente, como a primavera após um inverno frio. O meu pai entra no meu novo escritório espaçoso, no 4º andar do edifício principal, com vista panorâmica para os 2 gigantescos armazéns da Keystone e da Lindpro juntos, onde os caminhões circulam sem parar. Os carregadores descarregam guindastes Liebherr e geradores Caterpillar, e diz baixinho: Sara, minha filha, obrigado de coração. Não sou mais chefe de ninguém, mas ao seu lado sinto-me vivo e útil novamente. Você fez o que eu não consegui em 30 anos de trabalho solitário. Uniu-se aos mais fortes. E então veio um grande contrato decisivo, um projeto do governo federal para a construção de infraestruturas na Pensilvânia, Ohio e Virgínia Ocidental, um fornecimento em grande escala de materiais de construção no valor total de $300 milhões, distribuídos ao longo de 3 anos. O empreiteiro de Washington, a empresa Federal Build Consortium, ligou-me pessoalmente na quarta-feira. Senhora, Sarah Ramis, ouvimos muito sobre a sua reputação impecável no mercado e a sua honestidade, mesmo em meio a escândalos. Queremos trabalhar com você neste grande projeto. O contrato foi assinado oficialmente em dezembro em Washington. A Lind Keystone saltou para o primeiro lugar entre os fornecedores da região. Agora estou sentada no meu novo escritório com janelas panorâmicas, olhando para baixo para 2 enormes armazéns unificados, onde caminhões circulam sem parar sob a supervisão do veterano Joe. Carregadores com coletes brilhantes descarregam paletes de betão, guindastes de 30 toneladas, geradores de 100 kW. Em cima da mesa está um contrato de 300 milhões. Ao lado, uma foto da família, todos nós juntos na inauguração da nova empresa no mês passado. O meu pai entra silenciosamente com 2 chávenas de café aromático. Senta-se à minha frente na cadeira para visitantes. Filha, tu fizeste o impossível, o que eu não consegui em 30 anos de luta solitária. Tu te uniste às pessoas certas, resististe à pressão, não abandonaste a família na adversidade. Agradeço do fundo do coração por não teres virado as costas ao teu velho pai cego. Eu sorrio bebendo café quente. Pai, agora estamos todos juntos como uma equipa. Não é só você o chefe de todos, nem eu uma lutadora solitária. A família e os negócios estão juntos, como deve ser. Ele acena com a cabeça, os olhos molhados de lágrimas de felicidade. Levanta-se lentamente, sai e fecha a porta silenciosamente. De repente, o telefone na mesa toca alto, um número desconhecido com o Código Federal de Washington no visor. Atendo o telefone. Sarah Ramis, Lind Keystone Logistics. A voz é masculina, calma, formal. Bom dia, senhora Ramis. Parabéns oficialmente pela execução bem-sucedida do primeiro contrato federal de 300 milhões. Estou a ligar em nome de um consórcio governamental. Mas há outra proposta confidencial para a sua empresa, um projeto estatal de grande escala no meio-oeste, 6 estados, fornecimento de materiais no valor de $1 bilhão ao longo de 5 anos. Podemos nos encontrar pessoalmente em Washington na próxima semana para discutir os detalhes? Olho pela janela para os armazéns onde tudo começou do zero, onde o meu pai começou há 30 anos, com um pequeno armazém de materiais de carpintaria. Com certeza nos encontraremos, digo com firmeza.